Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, amém? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus amado, fala aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra seja como semente em nosso coração para dar fruto em nossa vida. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, Senhor, para que Tu abençoes a Tua igreja pelo poder dessa palavra. Amém. Podeis assentar. Uma questão sempre muito polêmica, né? Dentro da própria igreja evangélica, nós temos algumas denominações que guardam o sábado e defendem que é o sábado, porque assim está escrito na Bíblia. Mas a igreja cristã, de um modo geral, isso vem desde a igreja católica, e nós somos continuação da igreja católica, a gente não pode esquecer que durante muitos séculos só existiu a igreja católica, a igreja evangélica é recente, se comparada à igreja católica. Então, nós somos uma continuação, né? Viemos depois da igreja católica. Então, já na igreja católica era guardado o domingo. Para que a gente entenda, em março do ano 321 depois de Cristo, foi proclamado o Édito de Constantino. E o que esse édito dizia, né? Foi uma lei do imperador romano Constantino que instituía o domingo como um dia de descanso. Então, Constantino fez o quê? Ele proclamou essa lei que determinava que domingo era o dia de descanso. Não foi à toa, era por causa dos deuses que eles adoravam, entre eles o deus Sol. Então, passou a ser guardado o domingo. Essa lei, ela não incidia sobre o povo de Israel e nem sobre o povo cristão. Mas, evidentemente, quando o povo passa a guardar uma data para descanso e não trabalhar, isso influenciou de uma forma direta a igreja cristã. Imaginem hoje, né, se sai um decreto que o dia de descanso, ao invés de domingo, passa a ser a quinta-feira. Ia afetar diretamente a igreja, porque a gente guarda o domingo e ninguém ia estar aqui domingo porque estaria trabalhando. Então, isso diretamente ia atingir a igreja e nessa época não foi diferente. Tanto, né, que logo depois, no ano de 325, ou seja, essa lei saiu no ano de 321, e logo depois, né, em 325, houve um concílio de Nicéia, né, instituindo o domingo como dia de descanso e um dia consagrado a Deus para o cristão. E o concílio de Laodiceia aboliu o sábado, né? E qual era o argumento, né, para se trocar o sábado pelo domingo, o domingo pelo sábado, né? O argumento era que domingo, né, e é o argumento até hoje da igreja cristã, é que domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Então, entende-se, né, que houve uma primeira criação que foi em Adão, e nessa criação foi instituído o sábado como dia guardado para descanso e adoração a Deus, mas houve uma nova criação em Jesus Cristo. Então, assim como o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, e a gente pode ter como exemplo o sacrifício de animais que apontava para o Cordeiro que era Cristo. Então, todo sacrifício que era feito de animais para o perdão dos pecados já apontava para o Cordeiro que era Cristo, que viria para o perdão dos pecados num sacrifício substitutivo. Então, o entendimento é que o sábado no Antigo Testamento, que se referia à criação em Adão, apontava para a nova criação em Cristo Jesus, trazendo o domingo, que era o dia em que Jesus ressuscitou, e assim o dia mais importante, né, que foi a vitória sobre a morte. A celebração da Sexta-feira Santa e da Páscoa é a festa mais importante da igreja cristã, mais importante até que o Natal. Então, por isso,
passa a ser o domingo o dia consagrado a Deus, o dia para o descanso e para a adoração a Deus. A ressurreição de Cristo, evidentemente, foi no primeiro dia da semana, né? No domingo, que é o primeiro dia da semana. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então, aqui está claro, depois do sábado, o sábado é o 7º dia, depois dele é domingo, primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram como brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Então, primeiro dia da semana foi a ressurreição de Cristo. Por isso, a igreja cristã guarda o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Então, fique entendido, né, quando perguntarem por que vocês não guardam o sábado. Então, ficou claro por que a gente não guarda o sábado, né? Os apóstolos também se reuniam no primeiro dia da semana. Então, isso é algo que já vem lá dos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, né? Atos 20, versículo de número 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então, primeiro dia da semana, eles se reuniam para partir o pão. Então, a própria reunião dos apóstolos era feita no primeiro dia da semana, no domingo. Por que Deus instituiu o dia de descanso e para que foi instituído esse dia de descanso? Por que esse mandamento de guardar o dia do Senhor para descanso e para adorar a Deus? A grande verdade, irmãos, que é um mandamento que deve ser obedecido, não é algo que Deus simplesmente recomenda, mas é um mandamento, e por ser mandamento, ele tem o peso de um pecado, porque é um mandamento de Deus. Mas, mesmo sendo um mandamento, ele expressa um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Se você observar toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, a palavra em si é um mandamento, porque tudo que está aqui é nosso manual de vida, e a palavra de Deus é para ser cumprida. Então, não é um mandamento explícito, como os 10 mandamentos, mas é intrínseco, né? Que todo cristão ele tem que ter essa Bíblia como norma de vida. Então, é para nós um mandamento. Toda ela de Gênesis e Apocalipse, tudo que está aqui escrito é para o nosso bem. Então, mesmo os mandamentos, eles têm como fundo, como incentivador, os cuidados de Deus com a nossa vida, porque Deus sabe que se a gente não cumprir o que está aqui, nós estamos mortos eternamente, e Deus não deseja isso para nós. Então, o sábado, igualmente, o domingo, no caso, é um mandamento de Deus que deve ser obedecido, mas por trás disso não tem apenas algo que Deus manda simplesmente porque Ele é Deus e quer mandar, mas tem um propósito para isso. Há um cuidado de Deus sobre a nossa vida guardando esse dia. E é mandamento porque se não for mandamento a gente não cumpre, né? A gente tem que reconhecer isso, a gente só faz quando é mandamento. E se Deus recomendasse, né, sendo mandamento já é difícil, né? Se Deus não desse isso como mandamento, seria mais difícil ainda. Abrindo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Diz assim: e então lhes disse, o sábado foi feito por... Quem disse é Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem para o sábado. Assim, pois, o Filho do homem é o Senhor até mesmo do sábado. O que Jesus está dizendo? Olha, guardar o dia do Senhor
Isso é para o homem não foi feito para isso. Mas por que Jesus está falando isso? Porque os fariseus eram legalistas. Eles guardavam nesse dia do Senhor, no dia do sábado, eles não pegavam nem algo que caísse no chão. Era aquele legalismo levado de uma forma ferrenha, né? E Jesus falava, olha, você vai deixar de fazer o bem porque é sábado? Ou seja, o homem não é escravo do sábado, mas o sábado foi feito para abençoar ele, é o que Jesus está dizendo. E Deus, quando institui esse dia, foi por uma necessidade verdadeiramente nossa. Deus, ele não precisa descansar um dia por semana. Deus, ele não tem um corpo igual ao nosso, sujeito ao cansaço. O corpo de Deus é um corpo glorioso. O corpo de Cristo é um corpo que atravessava paredes, sumia, aparecia. É um corpo tal qual nós vamos receber, um corpo glorioso, que não haverá mais cansaço, nem dores, nem sofrimento, nem nada. Então, o dia do Senhor foi criado para nós. Primeiramente, o primeiro ponto foi para preservar a nossa caminhada de fé. Mesmo Deus sendo onipresente, Deus, ele está em todos os lugares. Algumas pessoas dizem, olha, eu não preciso à igreja porque Deus está aqui também. Mas a grande verdade é que desde o Antigo Testamento, Deus estabelece um lugar para que o povo se reúna, um lugar de adoração. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 8, caminhando mais um pouquinho à frente no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E no versículo 8 ele diz, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Ou seja, a gente sabe que Deus está em todo lugar, mas ele disse, faça um santuário para que eu habite no meio do povo. Então, Deus está em todo lugar, está assim, você vai orar na sua casa, ele está te ouvindo. Mas Deus, desde o Antigo Testamento, ele estabelece que haja um santuário para que o povo tenha, para que Deus se reúna com o seu povo. Porque nós precisamos disso. A igreja, ela é fundamental para nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Livros de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que diz aqui. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus dizendo isso, olha, não deixe de se reunir como igreja. Para quê? Para que um incentive ao outro, para que um encoraje o outro, para que um fortaleça o outro, para que cada um com o dom que recebeu esteja fortalecendo o outro. Cada um de nós precisamos dos dons que estão em toda a igreja, espalhados em cada um que Deus chamou para estar aqui. Cada um aqui tem um dom diferente, cada um de nós é assistido nas nossas necessidades por esses dons que são manifestados em irmãos diferentes. Por isso a necessidade de estarmos aqui. Aqui nós somos fortalecidos, aqui nós somos santificados, aqui nós somos aperfeiçoados, aqui nós somos corrigidos. Aqui Deus fala de uma forma especial conosco. E ele diz, principalmente quando o dia se aproxima, ou seja, porque cada vez mais vai ser difícil a gente ser cristão aqui na terra. Então, a gente sai daqui da igreja renovado, fortalecido, mas a grande verdade é que a nossa semana é uma batalha. A gente não está andando em terreno propício para cristão, pelo contrário, nós somos estrangeiros, andando em terras inimigas, porque o espírito que reina no mundo não é de Deus.
Então, nós precisamos renovar as nossas forças aqui com os nossos irmãos. Isso é uma necessidade, né? O bispo Primaz, ele sempre nos diz isso, ele fala categoricamente, olha, não existe vida espiritual fora da igreja, porque o próprio Espírito de Deus, ele age dentro da realidade da igreja, dentro da comunhão dos santos, assim que o Espírito age. O Espírito, ele não age para que você seja igreja sozinho na sua casa, mas a ação do Espírito Santo, ela é manifestada dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 3 e 7. 3 a 7. Carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 3 a 7. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. O dom do Espírito de Deus que se manifesta em nós é para o bem da igreja. Então, cada um de nós somos bênção para a igreja. Nós nos reunimos aqui para que um abençoe o outro, um fortaleça o outro. Um tem o dom da profecia, vai trazer uma palavra de profecia, se não tem, deve buscar, porque Deus vai assistir. Dom de cura é manifestado através de um irmão, que Deus manifesta o dom de cura. Então, os dons do Espírito Santo que nos socorrem na nossa vida cristã, eles são manifestados dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe, os dons do Espírito Santo e nem o fruto do Espírito, ele compreende uma realidade de solidão, de individualidade. Eu tenho sempre dito isso aqui, toda ação do Espírito Santo, ela visa o bem comum, um irmão abençoando o outro. Jesus, em sua oração sacerdotal, quando ele estava para morrer, e ele faz uma oração pelos seus, ele ora pela unidade da igreja, e não existe a unidade onde não há comunhão, né? Para haver unidade tem que haver comunhão. Então, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23. João, capítulo 17, versículo de 20 a 23. Diz assim, minha oração não é apenas por eles. Aqui é Jesus que está orando ao Pai, e ele está falando, olha, minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são eles? Nós, a igreja, que creu em Jesus pelo testemunho dos apóstolos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes igualmente, como igualmente me amastes. Ou seja, Jesus, ele já compreende uma igreja, ele já ora a Deus por uma igreja que vive na unidade, que vive em comunhão. Eu não posso estar em unidade de uma vida individual. Para eu estar em unidade, eu tenho que estar em comunhão. Então, amados irmãos, o Espírito, que se manifesta na minha vida para eu fazer a obra de Deus, é o que se manifesta em cada um aqui presente para fazer a mesma obra. Então, uma unidade. Mas o Espírito, ele vai sempre se manifestar para o bem da igreja. Não podemos nivelar a comunhão com nossos irmãos na igreja com os demais compromissos da nossa vida, ou seja, o domingo, esse aspecto, a gente vai tratar de mais 2 aspectos, porque Deus separou esse dia, primeiramente, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida e alimentada. Dentro do contexto da nossa vida espiritual, a gente não pode nivelar o nosso compromisso com a igreja e com Deus com qualquer outro compromisso da nossa vida. Não está no mesmo grau de importância. A gente tem que entender que se Deus é o primeiro na nossa vida, esse compromisso ele está em primeiro lugar.
Então, a gente tem que tratar com a relevância de um mandamento de Deus na nossa vida. Segundo aspecto, né, que Deus instituiu o dia do Senhor, o dia de adoração, é a nossa vida familiar, né? A gente precisa também de um dia para a nossa vida familiar. Ah, mas pastor, não preciso não, estou todo dia em casa com a minha família. Mas o dia separado para a família é para você dar algo mais do que a correria do seu dia a dia de semana. A gente trabalha o dia todo, chega à noite, se fala muitas vezes rapidamente, às vezes até a hora junto, mas vai dormir, mas não tem aquela convivência, porque você já chega se preparando para o dia seguinte. E esse dia guardado para descanso é um dia que a gente vai gastar um tempo com a nossa família. É um dia para você sentar à mesa para almoçar com a sua família, né? Você assistir um filme, a televisão pode ser um instrumento de bênção na nossa casa. Você botar um filme, assistir com a sua família, né? Ah, pastor, mas cristão pode ver filme, pode ouvir música do mundo? Pode, depende do que você está ouvindo, né? Há uma graça comum dada por Deus a todos os homens, que mesmo o ímpio pode fazer coisas belas, porque Deus deu a graça comum a todos, a capacidade de fazer algo bom e bonito. Então, há muitos filmes, né, que são abençoadores, mesmo não sendo um filme de um tema cristão. Para vocês terem ideia, um dos melhores filmes da vida de Cristo é o filme de Franco Zeffirelli. Quem já viu esse filme? Né? Para mim, é um dos melhores filmes da vida de Cristo, né? Pelo menos é o que mais está próximo da Bíblia, e ele é um ateu. Por incrível que pareça, não sei se ele se tornou cristão, mas quando ele fez o filme era um ateu, e é um dos melhores filmes da vida de Cristo. Mas tem esse filme recente aí, né, do Mel Gibson, né? Mas ele não fala da vida de Cristo, ele só narra o momento da morte, né, e da cruz. Ele não narra a vida de Cristo ali. Então, amados irmãos, a televisão pode ser uma bênção se bem usada. A gente usar a televisão para sentar com a família num dia, ver um filme, reservar um dia para você poder dar além do que você dá materialmente com o seu trabalho, mantendo a sua casa. Você poder dar um pouquinho de si mesmo para a sua família, que é fundamental, irmãos, né? Falar, não, você ama a sua família, amo, eu não deixo faltar nada na minha casa, mas você deixa faltar, acho que você, que é mais importante do que aquilo que você bota financeiramente em casa. E eu falava pela manhã que quem teve a oportunidade de trabalhar muitos anos com casais, como eu e minha esposa, a gente vê, irmãos, que às vezes, muitas crises conjugais, que às vezes levam até a separação, aparece para nós um motivo. Aconteceu isso, mas depois, quando a gente começa a ir buscar, a gente vai ver que aquilo ali foi só um motivo, mas na verdade foi uma situação que foi construída ao longo do tempo, porque cada um estava vivendo a sua vida, apesar de estar na mesma casa. Mas a gente precisa viver uma vida de família, tirar o nosso dia de descanso para compartilhar alguma coisa junto com a família. Pastor, mas eu não tenho dinheiro nem para sair. Senta, ver um filme com a sua família, vai na praça. Né? Mas eu não tenho dinheiro nem para comprar uma pipoca. Faz em casa, leva numa bolsa e come sentado na praça. Para de inventar desculpa, faz alguma coisa com a sua família. Né? É um dia fundamental, porque a nossa vida familiar, ela depende disso. Amados irmãos, não há tesouro que a gente possa conseguir na nossa vida profissional, na nossa vida material, que possa valer mais do que a nossa família. Então, a gente tem que cuidar disso também. A gente não pode deixar isso de lado. E, por último, os irmãos, a nossa saúde, né? Deus, quando institui esse dia de descanso e dia para o Senhor, visando a nossa saúde também, né? Nós não somos máquinas, né? E mesmo que a gente fosse máquina, até a máquina você tem que desligar um pouquinho para ela descansar, senão ela queima, né? Até a máquina precisa de descanso, quanto mais nós. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não somos máquina, e mesmo se fôssemos... Desculpe, isso é o que eu disse. Eclesiastes 4:6.
Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Às vezes, irmãos, a gente trabalha demais, não é nem por necessidade financeira, é por ambição. A gente já tem até o suficiente para viver razoavelmente, mas você está almejando coisas maiores. Não há nada errado se você tem a oportunidade, mas cuidado para você não estar pagando o preço de perder sua família com isso. Cuidado. Eu lembro de uma história de uma família. Ele era dono de um ferro velho, vivia com muita dificuldade, e a família muito unida, estava na igreja todo domingo, né? Nesse tempo a gente era católico, eles estavam lá na igreja católica, não faltava a missa, ele, a esposa e os filhos lá todo domingo. Até que um dia ele conseguiu ser bem sucedido, o negócio cresceu, ele ganhou muito dinheiro. E o meu pai disse que foi lá visitar eles, que meu pai frequentava a casa deles. Quando chegou lá, a filha chorando, o que foi? Cadê seu pai? Ele deixou a gente. Foi a primeira coisa que ele fez, né? Quando conquistou o que ele tanto queria, foi deixar a família. Mas eu creio, irmãos, que já tinha até deixado quando estava entregando todos os seus dias buscando isso e deixando a família de lado. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, porque nada é mais valioso que a nossa família e a gente precisa descansar, né? A gente sabe que a gente precisa de descanso, né? Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20, eu já li essa passagem recentemente em outra pregação, mas vamos trazer aqui de volta. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim, carta de Paulo à igreja de Corinto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ou seja, o Espírito de Deus habita em nós, então o nosso corpo é templo de Deus. Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, ou seja, nós pertencemos a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, ele não é nosso. Aliás, tudo é de Deus, né? Não tem nada que a gente possa dizer, isso aqui não é de Deus. Foi Ele que criou tudo, tudo é dele, né? E ele continua, e que vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amados irmãos, a gente não pode tratar o nosso corpo de qualquer jeito, e muitas vezes, por causa do trabalho, né? A gente leva o nosso corpo a um sacrifício extremo, e às vezes cai até em doença. Mas se eu ficar doente, isso aí é problema meu, não estou prejudicando ninguém, está sim. Quando a gente fica doente, a nossa família fica junto, né? Todo aquele que fica doente, a família paga um alto preço junto com aquele que está doente. Às vezes financeiramente, por ele estar doente, muitas vezes o preço de você ter que cuidar de um doente. Então, muitas vezes, a pessoa chega e fala, olha, cuida da tua saúde, se você fizer isso, não se mexe, a minha vida é problema meu. Não é. O relacionamento familiar e conjugal é algo tão profundo que você não consegue fazer mais nada que não afete a sua família. Eu estou falando de saúde, mas até o que você faz com o seu dinheiro afeta diretamente a sua família. O que você faz com a sua vida de santidade afeta diretamente a sua família. Não, mas se eu não estou vivendo em santidade, não tenho uma vida verdadeiramente curvada diante de Deus, isso é eu com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Não, se eu não sou santo, está entrando pecado na minha casa por causa da minha vida. Eu estou sendo brecha dentro da minha família e está afetando a minha família assim. Então, nós nunca podemos dizer que a nossa vida é problema nosso, não é. O relacionamento familiar é algo tão profundo que tudo que eu faço com a minha vida, eu estou afetando a minha família. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. Eu já dei um testemunho sobre a minha vida e vou repetir aqui nessa oportunidade. Eu trabalhava numa empresa lá no centro, e eu fazia a parte financeira da empresa. E a área financeira são pessoas de confiança, né? Dificilmente você dá área financeira para alguém, então eu fui chamado para trabalhar lá, porque eu era conhecido até por essa irmã que a gente está orando aqui, acho que Jaqueline Nunes Figueira, era minha chefe, e era muito serviço. Para você ter ideia, tinha uma mesa de reunião que era quase como daqui do púlpito à porta.
eu separava os documentos para começar a elaborar os pagamentos, eu enchia essa mesa de ponta a ponta, separando, porque uns eram com cheques, outros eram no sistema, datas separadas, e eu sozinho. Então, eu chegava para trabalhar na empresa, eu era um dos primeiros a chegar, às 7h30, eu saía meia-noite, meia-noite e meia, todo dia. Aí minha esposa falava, você é louco, você está acabando com a tua saúde, você não vive mais com a gente mal te vê. Eu falei, olha, não tem ninguém para fazer, eu não tenho escolha, só tem eu. O que a empresa vai fazer se eu não fizer? Aí eu descobri logo depois o que a empresa ia fazer se eu não fizesse, porque eu fiquei doente. Porque a máquina cansa, né? Quando você exagera, você vai pagar o preço por isso. O corpo, ele procura alguma forma de estourar, para algum lado vai estourar, quando você não está cuidando bem dele, não está dando descanso. Por isso, irmãos, quando Deus institui esse mandamento, é para nós. Jesus falou, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Nós é que precisamos, a gente precisa tirar um dia para a gente descansar. Então, esse mandamento é uma bênção para nós. Então, amados irmãos, de que forma que estourou em mim? Um cálculo renal, né? E tudo começou a dar errado, porque o meu organismo não reagia. Eu fui lá para tirar o cálculo, quando fui... Primeiro tentaram uma litotripsia, né? Que é você com ondas curtas, né? Ele parece que esmurra, né? A pedra com ondas curtas, mas ela nem se abalou. Então, fui para a mesa de cirurgia. Resultado, quando meteram lá a sonda para quebrar a pedra e retirar, estava tudo infeccionado. Então, não pôde tirar. Meteram uma sonda que ia da minha bexiga ao rim, e a pedra ficou. Saí da mesma operação, caí no antibiótico para poder voltar para a sala de cirurgia e retirar a pedra. O que aconteceu? Eu não posso parar, a empresa depende de mim. Fui trabalhar. O catéter enrolou, foi todo para dentro do rim. Quando o médico foi tirar a pedra, cadê o catéter? Todo enrolado dentro do rim. Ele não conseguiu tirar, meteu outro catéter, outro da bexiga, o rim, um embolado no rim. Aí tirou a pedra. Com esses 2 catéteres, eu nem consegui, acredite, eu trocava de roupa para ir trabalhar. Minha esposa, onde é que você vai? Eu tenho que trabalhar. Eu não conseguia chegar ao ponto do ônibus, que doía tanto que eu voltava. Agora, até onde vai? Porque a empresa precisava de mim. E sabe o que a empresa fez por mim? Nem ligou para perguntar como eu estava, mandou entregar um rádio na minha casa para eu ficar em contato com o financeiro e assim poder da minha casa ficar trabalhando. Tinha dia de 10 horas da noite, eu deitado lá no rádio, diretamente com a empresa trabalhando. Aí eu vi o quanto que a empresa, né, se preocupava comigo e vi que apareceu outra pessoa para fazer. Aí você vê que você não é insubstituível e o que você fizer contra o seu corpo, ninguém vai valorizar, não. Então, é a gente que tem que cuidar. Então, irmãos, a gente não pode exagerar com isso. A gente tem que entender que a gente precisa de descanso. Ah, mas eu não tenho como, pastor. Tá, mas se você ficar doente, não vai dar um jeito. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ouvir da minha esposa. Está vendo? E aí? Está sem você lá, não estão resolvendo? Ainda tive que ouvir isso. Tive que escutar isso. Aí, depois, o que aconteceu? Eu retirei a pedra, voltei a trabalhar, apareceu outro cálculo. Aí, dessa vez, fui para outro médico. O cara era chefe do centro de litotripsia em Botafogo. Vamos retirar, apareceu 2 hérnias inguinal para fazer. Ele falou, vamos fazer tudo junto. Fui para a sala de cirurgia, tirei o cálculo, fiz as 2 operações de hérnia, voltei a trabalhar, não quis ficar pelo INSS, voltei antes do que eu devia. E sabe o que a minha chefe fez? Eu falei para ela, eu vou ter que operar, estou com outro cálculo renal, estou me sentindo, não opera em dezembro não, porque não tem como ficar aqui sem você, marca para janeiro. E eu marquei para janeiro. Fiquei dezembro trabalhando, correndo o risco de sofrer uma crise renal, que o médico falou para mim, olha, está tudo aqui, você tem que ser operado. Se tiver uma crise, não toma remédio em casa, corre para o pronto-socorro que não tem remédio que vai resolver isso, só na veia. E eu vivi assim. Chegou em janeiro, tem que ser esse mês porque não vai dar. Eu falei, não, agora tem que ser, porque de agora não passa. Até porque um cálculo no ureter, ele impede a passagem da urina e infecciona. Foi o que aconteceu a primeira vez, infeccionou. Então, dessa vez eu tinha aprendido a lição, eu falei, não, eu vou. Dessa vez eu saí, fiquei o tempo que eu tinha que ficar em casa. Mas, amados irmãos, eu fui cabeça dura. Né? Se eu tivesse observado, e fui contra o mandamento de Deus, eu não só
fui desobediente, fui descuidado comigo, mas eu desobedeci o mandamento. Eu pequei por fazer isso. Porque o mandamento diz, olha, guarda um dia para o descanso e para louvar o Senhor. Então, amados irmãos, é um mandamento, mas é para o nosso bem ou não é? É para o nosso bem. A gente não pode perder isso de vista. A gente precisa trabalhar? Precisa. A gente precisa lutar? Precisa. Hoje em dia, se você se recusar a trabalhar um pouco mais, vai ter outro que vai trabalhar e você vai perder o emprego. Mas a gente não pode ir além do que é suportável para o nosso organismo. A gente tem que ter esse cuidado. E ir além daquilo que possa, a gente não passar do ponto que vai prejudicar a nossa vida familiar. Não são poucos os testemunhos, irmãos, de famílias que passam crises terríveis por causa da ausência, em função de trabalho. E depois é mandado embora e nem família e nem o trabalho. Amados irmãos, ninguém duvida que Deus é sábio, né? Deus sabe o que faz. Se Deus está falando para fazer, Ele sabe por que Ele está fazendo. E eu creio, irmãos, que se a gente observar o mandamento de Deus, a gente não vai se prejudicar em nada com isso. O que Deus manda a gente fazer, Ele honra quando a gente está fazendo. Então, que a gente observe, né? Aí vem a questão, mas pastor, eu trabalho numa... Porque uma vez eu ouvi isso, né? Na empresa que eu trabalhava, tinha uns cristãos lá que observavam o sábado. E lá a gente tinha muito que trabalhar sábado de manhã. Ele falou, olha, eu venho no domingo, que aí tinha que escolher um dia para a gente. Eu falei, domingo não, cara, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar sábado em casa para vir aqui para trabalhar no domingo, eu venho no sábado. Ah, mas sábado eu não trabalho porque eu não posso fazer nada no sábado, que é para Deus. Porque a denominação dele guarda o sábado. Mas, amados irmãos, o que a gente precisa entender é o seguinte, nem tudo pode parar. Você já pensou se todos parassem domingo? Como ia ficar os hospitais? Sem enfermeiros, sem médicos? Como é que ia ser isso? Então, há situações que a gente tem que trabalhar assim, mas você deve substituir esse dia por outro. Ah, eu não posso no domingo, eu estou de plantão, eu sou enfermeiro. Claro, você não vai deixar o seu plantão descoberto. Mas um dos dias que você está em casa, guarde para louvar o Senhor, para adorar o seu Deus, guarda para estar com a sua família, fazer alguma coisa pela sua família, guarda para descansar. Para isso esse dia existe, para que a gente se alimente a nossa fé na comunhão com os santos. Por isso nós temos culto também dia de semana. Por isso no domingo nós temos culto de manhã e à noite, para atender todas as situações. Mas a gente não pode deixar de observar esse mandamento. Primeiro, porque se não observar é pecado. E segundo, porque é para o nosso próprio bem, é uma necessidade para nós, uma necessidade espiritual, uma necessidade para a vida familiar e uma necessidade para nós, para o nosso corpo. Então a gente deve observar isso. Mas se você trabalha no domingo, evidentemente, você vai dizer, pastor, meu trabalho de domingo a domingo. Então, que essa palavra possa transformar a sua vida. Mas o dia que você fica em casa, observe o mandamento, que seja um dia dedicado ao Senhor, dedicado à sua família e dedicado ao seu descanso. Amados irmãos, todos os mandamentos de Deus, eu estou pregando aqui sobre o terceiro, mas vocês vão ver, todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Né? O quinto mandamento, não matar. Por que é para o nosso bem se é o outro que vai morrer? Porque aquele que mata morre também, né? Não fique impune, né? Jesus falou, aquele que vive pela espada ele morrerá. E a gente vê isso, né? Quem vive no mundo do crime, matando, atirando, não morre de velho, né? Até eu acho que o ímpio já sabe disso, que é um tipo do trabalho que não tem aposentadoria, né? A pessoa não chega a se aposentar. Então, todos os 10 mandamentos é para o nosso bem. É para nós termos uma vida santa, para nós vivermos com saúde, com paz e com harmonia em nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que bom, né? É sempre a gente entender, irmãos, que Deus não está fazendo isso por uma atitude arbitrária. Ele é Deus, então ele bota o mandamento só para mostrar que é ele que manda. Não. Por trás do mandamento de Deus tem um cuidado com a nossa vida. Ele sabe que se a gente não vier na igreja, não comungar com os santos, a nossa vida espiritual vai cair. A gente não vai ter como, a nossa vida espiritual não vai ter como sobreviver. Ele sabe também que se a gente não observar um dia para o nosso descanso, a gente está dando um tiro contra nós mesmos. Cedo ou tarde,
E de alguma forma o nosso corpo vai reclamar esse descanso. E Ele sabe também que a nossa vida familiar precisa muito mais do que a gente ganha com o nosso trabalho. Precisa de nós mesmos, da nossa atenção, do nosso tempo, do nosso cuidado, do nosso carinho. Amém, irmãos? Eu estou terminando um pouquinho antes, né? São 7h53, aqui o relógio está atrasado. Porque quando eu terminar antes, a igreja de gente pequena não estiver concluindo, eu peço aos irmãos que aguardem um pouco, né? Para não atrapalhar o trabalho que eles estão concluindo lá, amém? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de te louvar e por estarmos aqui reunidos ao redor da mesa, ao redor desse altar. Nós sabemos, Senhor, que mais do que tudo é uma necessidade para nós. Te louvar, meditar na tua palavra é uma necessidade, é vital para nós, Senhor, porque a nossa carne, ela peleja contra a nossa vida espiritual e nós precisamos buscar as coisas do alto. E nós estamos aqui para que, como corpo, como irmãos, nos fortalecermos, Senhor, nos abençoarmos para o poder desse Espírito que atua em nossa vida e que nos leva a ser bênção na vida uns dos outros. Cuida de nós, Senhor, durante mais essa semana que se inicia, que o Senhor esteja à frente, cuidando de tudo que vamos fazer. Nos protege, Senhor, porque vivemos em um mundo hostil. O perigo nos ronda as nossas casas, mas a tua mão sobre a nossa vida nos traz a paz e a garantia de saber que tu cuidas de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz.